Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental 6º ano. Aula 14, Propriedades da Multiplicação. Ensino Fundamental 6º ano. Aproveite aí e inscrevam-se no meu canal aí, quem não se inscreveu ainda, ok? Então vamos à aula. Propriedades da multiplicação. Primeiro, fechamento. O produto de dois números naturais é um número natural. O que ele está falando? Ó, eu tenho aqui 5 que pertencem aos naturais e 3 que pertencem. Se eu pego e faço 5 vezes 3, isso dá como produto 15. E o 15 também pertence aos números naturais. Então, isso daqui ó, é a propriedade de fechamento da multiplicação. Tá? Dois números naturais multiplicando resulta em um número natural. 2. Propriedade comutativa. Ele fala que a ordem dos fatores não altera o produto. O que significa? Eu pego aqui ó, dois fatores e multiplico. 2 vezes 7 dá 14. Eu troco a ordem deles, ó, 7 vezes 2, isso também dá 14. Então, não alterou o produto. Então, isso implica que 2 vezes 7 é igual a 7 vezes 2. Então, isso daqui ó, é a propriedade comutativa da multiplicação. 3. Propriedade do elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Vamos ver por quê. Ó, exemplo, 5 vezes 1 é 5. Então, quer dizer, ó, o 1 foi nulo aqui, né? Porque o resultado manteve o mesmo, 5. Ou 1 vezes 5 igual a 5. Aqui também, né? Esse 1 é nulo porque ó, o resultado deu 5. Tá? Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. 4. Associativa. A multiplicação de três números naturais pode ser feita associando-se os dois primeiros ou os dois últimos fatores. Mas também pode ser mais de três números naturais aqui no caso. Tá? Então, exemplo, eu tenho aqui ó, entre parênteses 3 vezes 4, depois vezes 5. Então, ó, 3 vezes 4 é 12, vezes 5, 60. E aqui eu tenho 3 vezes 4 vezes 5, que está entre parênteses também. Fazendo o que está entre parênteses primeiro, eu tenho aqui ó, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3, 60. Então, quer dizer, ó, eu associei de formas diferentes aqui essas multiplicações, mas o resultado foi o mesmo. Tá? Então, eu posso trocar as ordens aqui dos fatores. Tá? Então, isso implica em que 3 vezes 4 vezes 5 é igual a 3 vezes 4 vezes 5. Isso daqui é a propriedade associativa. 5. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Na multiplicação de uma soma por um número natural, multiplica-se cada um dos termos por esse número. Então, eu tenho dois exemplos. Ó, veja o primeiro. Aqui no primeiro, eu tenho 2 vezes 5 mais 3. Então, eu vou primeiro fazer aqui a adição aqui, né? Aqui foi feita a adição para depois multiplicar. Então, eu fiz ó, 5 mais 3, 8. E aí, eu multiplico 8 vezes 2, 16. E eu posso também fazer a multiplicação nesse caso primeiro, tá? Mas dessa forma aqui, ó. Então, multiplicando 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. E aí eu faço os produtos primeiro, ó, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 3, 6 e eu adiciono só no final. Tá? Então, 10 mais 6, 16. Tá? Então, olha aqui. Ó. Aqui eu adicionei primeiro, depois multipliquei. Aqui eu multipliquei primeiro para depois fazer a adição. Mas o resultado manteve-se o mesmo. Tá? Então, né? Como os resultados de 1 e 2 são iguais, ó, concluímos que 2 vezes 5 mais 3 entre parênteses é igual a 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. Então, isso daqui é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, vamos a exemplos aqui. Ó. Qual a propriedade usada nas igualdades abaixo? A. 8 vezes 1 igual a 8. Olha aqui, elemento neutro, né? O 1 é nulo aqui nesse caso. B. 5 vezes 9 é igual a 9 vezes 5. O que trocou aqui? Ó? A ordem dos fatores, então, comutativa. C. 3 vezes 2 vezes 7, ó, entre parênteses 2 vezes 7. Aqui, 3 vezes 2 vezes 7, entre parênteses 3 vezes 2. Trocou a ordem aqui, né? Associativa.
2 vezes 3 mais 5. Olha o que ele fez. 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Ele aplicou a propriedade distributiva. Item E. A vezes B é igual a vezes A. Então, trocou novamente aqui os fatores, né? A ordem trocou, não mudou o produto. Comutativa. F. A vezes 1 igual a A. Olha, A vezes 1 deu A, então o 1 é o elemento neutro. G. A vezes B vezes C. Isso é igual a A vezes B vezes C. Trocou aqui a ordem aqui, né? Associou de forma diferente, associativa. E H, A vezes B mais C. Então, ele fez a multiplicação primeiro. A vezes B mais A vezes C. Propriedade distributiva. Item 3, ó, substitua o quadradinho pelo número conveniente. Então, eu tenho aqui um número que multiplicado por 817 é igual a 817. Quem é? O elemento neutro 1, né? Que não alterou o produto. B, 23 vezes 0, 23 vezes um número, vezes 101 é igual a 0. Tá? Então, ó, o resultado, né, de uma multiplicação, o produto deu 0, então é porque um dos fatores aqui é 0. Tá? Sempre quando um dos fatores for 0, a multiplicação vai ser nula, vai dar produto 0. Item C, 52 vezes 18 vezes 1. Então, aqui eu vou ter, ó, 18 vezes 52, porque o 1 também é nulo. Item D, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 7 vezes um número que é igual a 5 vezes 7 vezes 9. Aqui foi associado, então, primeiro aqui 7 vezes esse número, e aqui foi 5 vezes 7, aqui é o 9. Então, aqui só pode ser o 9, né? Então, propriedade aqui associativa. 4. Aplique a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, vamos lá. Para resolver o item A, então, primeiro nós vamos multiplicar, ó, 2 vezes 7, e colocar aqui. E vamos adicionar a 2 vezes 9. E colocar aqui. Então, nós temos aqui 2 vezes 7 mais 2 vezes 9. Aplicamos a propriedade distributiva. Novamente aqui, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? 2 vezes m e colocar aqui, tá? Então, 2 vezes m, né? E aí depois aqui, 2 vezes n. E nós vamos colocar o ali adicionando. Então, ficou dessa forma, ó, 2 vezes m mais 2 vezes n. Propriedade distributiva. Então é isso, pessoal. Fim da aula de hoje. Aproveite aí, inscrevam-se no meu canal no YouTube, tá ok? Para você estar assistindo aí a outras videoaulas como essa aí. Dá um like, comentem, né? Enviem exercícios aí, o professor tá corrigindo para vocês, tá certo? Enviem exercícios para mim que tá fazendo vídeos aí de como faz, tá ok? Até a próxima aula.